Eu hoje queria falar sobre um assunto também que pode gerar muita polêmica, mas há muitas pessoas que também estão um pouco indecisas sobre este assunto. E a minha intenção não é criar polêmica aqui, a minha intenção é transmitir aquilo que eu creio ser a verdade. Então, vamos pedir a Deus para nos abençoar e estar connosco agora nestes momentos. Senhor Jesus, te pedimos a tua bênção, a tua grande bênção, Senhor, para que nós possamos estar aqui, ouvindo a tua palavra, discernindo as coisas, discernindo os espíritos, discernindo a verdade e poder vivê-la, Senhor, sem receios, sem coisas que nos perturbem, sem nada daquilo, Senhor, que a mentira traz para nos fazer tropeçar. Te pedimos. Amém. Então, o assunto é sobre a transformação do coração e qual é a nossa responsabilidade nesse aspecto, sobre isso, de nós termos capacidade de transformar o nosso coração ou não, e que eu creio que sim, que aliás é um mandamento, mas também como é que isso se processa, como é que isso é possível de alcançar. Nós lemos em Ezequiel, no versículo de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 31, vou ler, diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um novo espírito e um novo coração. Pois porque morrerias vós, ó casa de Israel. Então, antes de falar sobre o antes e o depois destas coisas, vamos ver aqui que ele diz assim: criai em vós um novo coração. Um coração novo. Criai em vós um espírito novo. Então, só por este versículo, há mais partes na Bíblia onde nós lemos sobre o mesmo assunto. Aproximai-vos de Deus, eu me aproximarei de vós, e assim mais. Mas há vários versículos, mas só este chegaria para nós vermos que temos uma responsabilidade em criar em nós próprios um novo coração. Agora, como é que isto se processa é que é o cerne da questão. Então, vamos por partes, então. Primeiro, diz aqui: lançai de vós as vossas transgressões, com que transgredistes. Ele não está a dizer aqui para lançar de nós as transgressões que estamos transgredindo ou que ainda vamos transgredir. Está a falar do nosso passado. Então, não existe maneira de lidarmos com o nosso coração atual, com a nossa maneira de ser, com o nosso espírito, se não lidarmos com o nosso passado primeiro. Mas isto deveria ser do conhecimento geral de toda a gente, mas hoje em dia este assunto também está muito abafado, muito sonegado, muito esquecido nos nossos púlpitos. A maneira de lançar as nossas transgressões antigas, aquelas que nós já transgredimos, é confessá-las pelo nome, é trazê-las a Deus um por um, uma por uma transgressão por pecado, e trazermos também tudo aquilo que a nossa consciência é iluminada, quando Deus nos ilumina, para fora de nós, trazer tudo para a luz, para nós colocarmos todas as transgressões na luz. Mas pronto, isso é uma questão à parte, mas em todo o caso é uma pré-condição. Isso precisa ser feito, porque essas transgressões com as quais nós já transgredimos no passado
precisam ser trazidas uma por uma, confessadas, e nós, na verdade nós precisamos nos entregar à justiça por cada transgressão. Não é só o transgressor que se tem que entregar, mas é cada transgressão, fazendo restituição, entregando aquilo que roubamos, ou pedir um pedido de desculpas daquilo que dissemos, qualquer coisa, seja o que for, por mais pequenina que seja, deve ser colocada na luz, deve ser, qualquer tipo de restituição deve ser feita. E sem demoras, porque o Senhor Jesus disse: ide depressa, reconciliai-vos com o vosso opositor, ou o vosso adversário, ou com, quem sabe, o seu amigo, não é? Enquanto estamos aqui no caminho. Bem, mas isto é só uma introduçãozinha. Agora, a questão é o seguinte: muitas pessoas pregam o Evangelho de forma a que as pessoas acreditem no Senhor Jesus e digam que nós temos que crer no Senhor Jesus, e hoje em dia existem poucas pessoas que não acreditam no Senhor Jesus. E a diferença aqui é que quando o Senhor Jesus veio à Terra, os discípulos estavam cá, e se falava em crer no Senhor Jesus, tinha um significado totalmente diferente, distinto, mais profundo do que aquilo que nós acreditamos hoje. Porque pregando para os judeus, para eles era muito difícil crer e acreditar naquele tipo de Cristo. E então é por isso que o Senhor Jesus dizia também em João 8, que diz assim: se vós não crerdes que eu sou, morrereis nas vossas transgressões. Então a questão aqui, o primeiro passo para esses judeus, para essas pessoas, era crerem que ele era realmente o Cristo, o Salvador. Mas não quer dizer, não significa que era o único passo. Porque a finalidade é nós não morrermos nas nossas transgressões. E para não morrermos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, naquelas coisas que nós já transgredimos ainda, e com o coração que nós temos, é necessário confiar no Senhor Jesus e crermos nele. Pronto, mas em todo o caso eu queria realçar só este ponto, que diz assim que crer no Senhor Jesus não é o mesmo hoje, não é aquilo que se faz crer nas igrejas hoje. O verdadeiro significado disso é outro, é muito distinto. Bom, o alvo do Evangelho, o único alvo do Evangelho, o objetivo desse Evangelho é a transformação do coração do homem. A única coisa que o Evangelho vem fazer no mundo é transformar um pecador num santo. Transformar a pessoa desde o seu interior, não apenas na sua aparência. Porque transformar na aparência não é transformação. No fundo é hipocrisia, é fingimento, é camuflagem, seja o que for. Em todo caso, não podemos esquecer que o único objetivo do Evangelho é transformar corações. Ao transformar esse coração, vai sendo transformado também a maneira da pessoa viver. Há uns que mudam rapidamente, há outros que depende. É difícil um crente falso, seja o que for, mudar rapidamente, mas para uma pessoa do mundo é fácil mudar mais depressa. Uma pessoa que ouviu o Evangelho pela primeira vez. Então, dito isto, nós temos aqui vários problemas. Um deles é que a pessoa que acredita já ter um coração novo, mas não o tem,
cria para ela própria um problema, porque ela acredita na mentira, numa mentira. E então nós não nos podemos fiar no testemunho que nós damos a nosso respeito. Nós temos que consultar Deus, Deus tem que dar esse testemunho, não só verbal ou por revelação, mas na vida prática. Porque Deus, na vida prática, Deus não estiver connosco, não nos estiver abençoando e atendendo todas as orações, convivendo conosco, partilhando a verdade conosco, sendo nosso amigo íntimo, é óbvio que se isso não for acontecer, nós não temos um testemunho de Deus. Então é Deus quem precisa dar esse testemunho. Agora, o problema é que existem muitas pessoas hoje, muitos crentes que não estão convertidos. Existem pastores que não estão convertidos. Existem teólogos, estudiosos que não estão convertidos, nunca foram convertidos. Eles são estudiosos, são pessoas adaptadas ao Evangelho. No Evangelho no qual acreditaram e provavelmente abraçaram, mas nunca se deram ao trabalho de transformar os seus corações, de mudar os seus corações. Esse é um dos problemas. O outro problema é que a pessoa, quando ela se depara com uma situação de verdade, quando encara a verdade, sabendo e vendo que o seu coração, na verdade, nunca foi transformado, porque eu conheço muitos crentes assim, que chegam perto de mim a chorar e dizem, eu nunca mudei, afinal. Eu nunca fui crente de verdade. Mas pronto. O problema é que há muitas pessoas assim que, quando eles chegam a esse ponto de verem que não, na verdade, nunca foram transformados, eles tentam de tudo para alcançar essa transformação com esforço próprio. Não sei se é um esforço próprio, mas é um esforço unilateral. Não é? É um esforço só da parte dele, sem acompanhamento de Deus, provavelmente por várias razões. Pode ser que as transgressões antigas não tenham sido apagadas, pode ser muitas coisas, muitas razões. Mas, em todo o caso, é um dos problemas, porque se a pessoa em questão não tiver acesso ao poder de Deus, ao poder da graça, porque a graça é uma forma de poder, é um poder, é o poder de Deus. Se ela não tiver acesso a isso, todo o seu esforço vai ser em vão. Mais dia, menos dia, essa pessoa vai entrar em desespero total, provavelmente vai entrar, vai desencorajar-se, vai entrar num ciclo de viciado de ser crente, vai à igreja, depois não vai, ou então há pastores que abandonam até o próprio ministério, porque eles reparam que as coisas não estão acontecendo da maneira que eles pregam. Bem, e então esse é um dos problemas também, que a pessoa tenta aquilo que chamam talvez de hiperatividade, que não dura muito, não é? Porque até só vai durar até a pessoa se desmotivar e abandonar tudo. Outro dos problemas é aquela pessoa que alcança o poder da graça, ela está às portas do poder da graça, mas por causa daquilo que acredita, ou ouviu, ou aprendeu, ou lhe disseram, ela pensa que ser salvo pela graça é tornar-se uma pessoa inativa, uma pessoa parada, uma pessoa que Deus vai fazer tudo. Não é? E esquece que Deus vai fazer tudo dentro dela, com ela. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que não junta comigo. Isso dá para os dois lados. Ele pode estar a juntar sozinho, ou pode crer que Deus junte sozinho também. E as coisas não funcionam, então há que juntar com Deus.
Se nós não juntarmos com Deus, estaremos espalhando. Então, não juntar com Deus significa Deus. Se Deus estiver juntando sozinho, não conosco, estaremos espalhando. Se nós estivermos juntando sozinhos, sem Deus, mesmo crendo que temos Deus quando é mentira, mesmo crendo e não sendo verdade, vamos estar espalhando também. Essa é uma grande questão que nós precisamos resolver. A verdade é que o poder da graça funciona através de um empenho total, de uma dedicação total, exclusiva da pessoa, de tudo o que ela é. Precisa de um envolvimento dessa pessoa completo, sem restrições. Quando essa pessoa alcança esse poder da graça, quando esse poder se manifesta nela, quando esse poder se reconcilia com ela, quando esse poder tem acesso a ela e ela a esse poder. Nós não, essa graça não vai ter acesso a nós se o nosso coração não estiver todo envolvido nisso, se nosso empenho não for total. E nós não teremos acesso à graça também se por acaso tivermos coisas na nossa vida que não foram clarificadas, que não foram confessadas, que não foram colocadas na luz de Deus. E então, se nós juntarmos com Deus, e se Deus puder juntar conosco, transformar conosco, se isso puder acontecer, devemos saber que o nosso empenho deve ser total, exclusivo. Nós não devemos ter cabeça, coração, mente para mais nada, a não ser fazer tudo para Deus, por Deus, através de Deus. Então, nós, para chegarmos a esse ponto, precisamos de entender que uma transformação de coração, uma transformação de vida, não é e nunca vai ser uma mudança de ideias, uma mudança de igreja, uma mudança de crença. Eu agora não sou católico, não sou muçulmano, agora sou evangélico. Mudou de ideias. Porque Paulo não aceitava aquelas pessoas que, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou não sei de quem. As pessoas precisam ser convertidas, transformadas. E normalmente essas pessoas não vão sequer pensar que são evangélicos, são isto, não. Elas encontram-se com o seu Deus. A palavra evangélica não entra no seu vocabulário, não entra na sua lembrança, porque ela vai se lembrar que ela está se encontrando com Deus. Então, o coração, a transformação do coração através do encontro com Deus precisa ser real e não pode ser confundido com uma mudança de ideias, uma mudança de igreja, uma mudança de doutrina, uma mudança de crença, às vezes nem com uma mudança de comportamento. Porque às vezes as mudanças de comportamento enganam muitas pessoas e não pode acontecer. Então, nós precisamos saber que nós, estando bem com Deus, estando bem relacionados com Ele, se Deus tiver acesso ao nosso coração, nós podemos usufruir do poder dele, do poder da graça, e então nós teremos pleno acesso, plena capacidade de intervir e de interferir
no nosso próprio coração, guiados e apoiados e abençoados por Deus. Não andando à frente de Deus, nem ficando para trás. E isto nós lemos, por exemplo, quando Samuel falou com Saul, a palavra de Deus, e disse-lhe assim: o Espírito do Senhor vai se apossar de ti. Ele falando para Saul: tu serás mudado em outro homem. E quando essas coisas acontecerem, aquilo que estiver na tua mão para fazer, ele diz assim, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus vai estar connosco. É ele que precisa fazer. Por exemplo, nós lemos também em Crônicas, quando Davi falou com seu filho Salomão, salvo erro, em Crônicas 28:10, Davi diz lá assim para ele, olha, faz aquilo, atende a tudo, faz aquilo que aparecer na tua mão para fazer, porque estando ele já cheio do Espírito, sendo ele uma pessoa dedicada a Deus, cheia de Deus, e assim, aquilo que aparecer para fazer, faz, porque Deus é contigo. Então, nós lemos também em Isaías 52, 1 e 2, nós lemos lá que Deus diz assim para as pessoas que ficam meio inertes, quando Deus se apodera delas, porque agora aquelas que acreditam, não, mas Deus vai fazer tudo, eu posso descansar fisicamente, não é? Ele diz lá, desperta, desperta, reveste a tua fortaleza, ó Sião, veste as tuas roupas formosas, ó Jerusalém, porque não mais entrará ti incircunciso. Mas a seguir ele diz assim, sacode o pó, levanta-te e toma o assento, solta-te das tuas cadeias, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó filha de Sião. Quer dizer que é um mandamento a pessoa soltar-se. Porquê? Porque essas cadeias são abertas. Agora, há pessoas que não se soltam e esperam que Deus faça tudo por elas, quando Deus está querendo fazer com elas. Então, se Deus, se Deus estiver conosco, nós obtemos a chave do acesso ao nosso próprio coração. E esse coração precisa ser transformado passo a passo, sendo guiados por Deus, sendo levados por Deus por esse caminho. Porque a verdade é que nenhum de nós conhece o próprio coração. E nós só conheceremos o próprio coração através do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Mas também é verdade que ninguém vai conhecer o próprio coração senão a não ser através de Jesus. Agora, se Deus não revela mais do que pode, é porque a pessoa vai ter tendência a não cooperar com Ele, de uma maneira ou de outra. Né? Ele vai ou querer fazer sozinho ou não vai querer fazer. E Deus vai revelando na medida do possível, porque existem aquelas pessoas que, quando sabem muito do próprio coração, enxergam muito do próprio coração, deixam de depender de Deus para serem transformados. E entram naquela hiperatividade que é própria da carnalidade, própria do ser humano, que não confia em Deus. Para isso, há pessoas que podem confiar em Deus para a vida material, para dinheiro, para os bens, para um casamento, para ter um bom dia de trabalho, para achar um emprego, para seja para o que for, para a saúde dos filhos, da mãe, do pai. Mas o que nós queremos de Deus,
confiar em o que nós queremos de Deus, a razão pela qual devemos confiar nele é para nós sermos transformados, buscando esse reino, buscando ser reinados por ele. Não é qualquer um que vai ser reinado por Deus, só uma pessoa transformada. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Nós não vamos pedir, correr atrás das outras coisas, nós vamos correr atrás da nossa transformação. Pode ser uma transformação rápida, lenta, não importa. O que importa é chegar ao fim transformado. E é isso que Paulo diz também lá em Filipenses. Eu quero conhecê-lo para não perder a minha coroa, chegar lá ao fim, vencer a batalha. A batalha interior. Bem, agora, a grande questão é que muitas vezes quando Deus revela, manifesta o coração que as pessoas têm, elas tentam fazer algo rápido, mexer com aquilo de uma forma extemporânea, rápida, tipo, às vezes até precoce, mas assim muito superficial. Porquê? Porque eles têm vergonha daquilo que lhes é revelado, manifestado. E então não tem aquela paciência de saber mais que Deus está-me mostrando para me salvar destas coisas, para me tirar destas cadeias. E tentam fazer aquilo por elas próprias. Esse é o grande perigo de Deus nos revelar muitas vezes o nosso coração. Mas também nós não seremos transformados se Ele não nos revelar o nosso coração. Existe aqui um problema de dois lados. Então nós temos que ter aquela confiança, não importa o que Deus me vai mostrar a meu respeito, eu vou ser transformado. Confiando no meu Deus, eu vou ser. Então, e aí nós damos carta branca a Deus para operar, se aquilo que estamos dizendo é verdade, se sair mesmo do nosso coração, se é mesmo a nossa intenção. Então, agora, existem pessoas, aliás, não só algumas, eu acho que todas as pessoas têm certos costumes naturais, têm certas maneiras de fazer as coisas, têm certas maneiras de pensar até. Um pensamento leva ao outro, tipo sequências, é sequencial a maneira das pessoas pensarem e agirem. Por exemplo, vou citar só um exemplo, um ou dois. Imaginemos que um homem, uma mulher, quando olha para alguém do sexo oposto, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é o sexo indevido, o sexo proibido, ou seja o que for. Vêm aqueles pensamentos. Logo aí cria um padrão de comportamento. E no futuro, quando essa pessoa é transformada, o coração dela não é mais aquele que era, aquele padrão de comportamento precisa ser exterminado também. Como? A pessoa crendo que já está morto para aquilo. Porque se ela estiver mesmo morta para aquilo, não tem que pensar mais daquela maneira. Eu posso olhar para o sexo oposto como uma criação de Deus, como eu estaria a olhar para o meu filho, para outra pessoa, para outra, seja para quem for. Eu não preciso mais estar preso àquela sequência, aquele costume natural de pensar nas coisas. Agora,
Se isso me faz tropeçar, é óbvio que não vou olhar, não vou. Mas se o meu olho for bom, o Senhor Jesus disse, se o meu olho for bom, todo o meu corpo terá luz. Agora é preciso que esse olho se torne bom. E então, esses costumes naturais, essas maneiras das pessoas fazerem coisas, aqueles padrões que eles criam na vida, são muitas vezes problemas, mas criam vários tipos de problemas, não só um. Porque há pessoas que têm medo desse padrão, por exemplo, não, eu não posso passar perto do shopping porque o pecado da vaidade entra em mim, ou eu sou tentado pela vaidade. Há outros que dizem, não, eu não posso ir à praia porque é lugar do diabo, aquilo amedronta-me, chateia-me, perturba-me. E então, há pessoas que têm medo desse padrão que foram criando ao longo da vida. Mas, se a pessoa quiser ser verdadeiramente livre, verdadeiramente liberta daquelas coisas, ela vai ter que conhecer a verdade das coisas. Conhecendo, sabendo que se ela estiver mesmo morta, ela pode enfrentar os medos dela. Vai clamar como Paulo, ó morte, onde é que está o teu aguilhão? E então, e o aguilhão da morte é a lei dos pecados, não é? Porque aquilo que ele diz não faz, não pega, não mexe. Onde é que está isso? Não existe mais. Porquê? Porque Deus nos transforma. E então, quando Deus nos transforma verdadeiramente, olhe que isto precisa ser real, precisa ser verdadeiro. E nós somos transformados, os nossos padrões precisam também ser recondicionados, remodelados, transformados. É aquilo que Paulo diz em Romanos 12, transformai a vossa mente, a maneira de pensar, para podermos saber qual é a vontade de Deus. Então, se a pessoa estiver verdadeiramente morta, é preciso que ela se possa considerar morta sem medo. Porque ela não se pode deixar levar por incidências antigas, por lembranças antigas, por comportamentos antigos ou por padrões antigos. Ela precisa mudar o seu comportamento e crer que está morta, não tem mais que temer o pecado. Ela tem que temer Deus. Então, nós temos que saber que existe um padrão natural nas vidas das pessoas que é acreditar na mentira com mais facilidade do que acreditar na verdade. É mais fácil para as pessoas acreditarem numa mentira por causa do padrão que criaram na vida do que acreditar na verdade. Acreditar e assumir uma verdade. Não só acreditar, mas assumir uma verdade. É mais fácil a pessoa acreditar naquilo que se diz dos outros do que naquilo que não se diz dos outros. Existem padrões de comportamento, de pensar, maneiras de pensar que precisam ser não somente subjugadas, mas precisam ser exterminadas, acabar. Nós precisamos pensar de outra maneira. Porquê? Porque o nosso coração foi transformado. Se foi transformado, se estiver cheio do Espírito Santo, nós morremos, estamos mortos por pecado. É por isso que Paulo diz, considerai-vos mortos, se a pessoa estiver verdadeiramente morta. Ora, eu não aconselho que a pessoa se considere morta não estando morta, não estando cheia de Deus. E ela deve procurar outro caminho, prosseguir por outra via.
começando por confessar os seus pecados, limpar a sua vida, encontrando Deus de forma real e depois seguindo o padrão, a sequência normal das coisas. Agora, aquela pessoa em quem Deus já limpou o coração vai ter tendência para, para se lembrar daquilo que passou. E vai ter tendência a estar-se a acusar sempre, às vezes, de coisas das quais Deus já nem se lembra. Quer dizer, que Deus apagou. E se Ele apaga, apagou. Então, nós precisamos criar este padrão de começar a acreditar na verdade, a confiar na verdade, se for verdade. Ou se não for verdade, é melhor acreditar. É melhor não acreditar. Se for mentira, é melhor não acreditar. Agora, os nossos atos, as nossas maneiras de serem, podem influenciar os nossos corações de muitas maneiras. Porque através daquilo que fazemos, daquilo que aprendemos desde criança, influencia a nossa maneira de ser também. É isso que se chama uma cultura de um povo, não é? A pessoa, dependendo do lugar onde nasce, ela vai ser aquilo que é, vai ser diferente do outro que nasce noutro lugar. Mas existem padrões de comportamento que são gerais, são genéricos, são pessoas, acontece a todos. Só que existem uns outros que é conforme a mentalidade da pessoa. E então, muitas vezes nós aprendemos as coisas e transformamos o nosso coração através da assimilação, como as crianças fazem, não é? Elas aprendem vendo, aprendem ouvindo, e aquilo vai influenciando a sua maneira de ser, vai transformando o seu coração. É por isso que nós nos devemos sentar à volta da fogueira do Espírito Santo, à volta do fogo da palavra, quando a palavra é viva. Porque nós vamos assimilar essas coisas também que Deus nos vai dando a conhecer. Agora, isso não vai acontecer se a palavra não for mesmo uma revelação pessoal. Porque se a palavra de Deus for um estudo, for um meio de discussão ou uma razão para discutir doutrinas, ou seja o que for, se a palavra de Deus não for uma revelação verdadeira de Deus, mas Deus mostrou, é isto que a Bíblia diz, agora eu entendo. E depois a pessoa tornar aquilo prático, se isso não for assim, a pessoa não vai assimilar a palavra da forma que deveria. Ela vai talvez entender, vai talvez memorizar até, vai talvez saber, mas não vai assimilar. E então, essa assimilação vai acontecer sendo nós um com Deus e o Deus um conosco. Uma união perfeita. E nós podemos então dedicarmos à tarefa de assimilarmos aquilo que Deus nos vai mostrando e revelando, passo a passo. Porque nós devemos ter a consciência de que essa transformação precisa acontecer. E eu não acredito nessas doutrinas, nunca acreditei, que a pessoa chega na igreja, levanta a mão, agora eu sou crente, eu fui transformado, agora nasci de novo. Eu não acredito nisso. Pode acontecer, mas nascer de novo não é crescer numa nova vida. A pessoa precisa nascer antes de crescer. Precisa de nascer antes de ser alguma coisa. Em todo caso, chegar a Cristo, sermos transformados,
darmos passos no sentido do céu é muito mais do que chegar na igreja e levantar a mão. Agora, Deus precisa conviver conosco, viver conosco. Nós precisamos aprender a viver e a conviver com Ele numa nova vida. E então, e também depois vem a questão da obediência a Deus, com um alvo definido, que é a transformação do nosso coração. Por exemplo, imaginemos que nós estamos bem com Deus e entramos numa tribulação, num problema qualquer, porque há pessoas que entram em tribulação e em problemas porque não estão bem com Deus. Porque estão por conta própria. Isto é, transgrediram, Deus afastou-se deles ou eles de Deus, não é? Que o normal é Deus afastar-se delas. Então entram entram numa vida estranha, então, com muitos problemas, isto e daqueles problemas normais que anteriormente não tinham, talvez. Mas aí não é o caso. O que eu estou a falar é que a pessoa está bem com Deus, chegam tribulações e talvez tentações, problemas, seja o que for, com a finalidade de a pessoa ser podada. O Senhor Jesus disse, a árvore que dá fruto, não é aquela que não dá fruto, é a que dá fruto, Ele corta para que dê mais fruto. Poda. Então, agora não podemos dizer que aquela pessoa que não está dando fruto, que está longe, que está afastada de Deus, da vida com Deus, pode ir até a igreja, mas está afastada de Deus, que ela vai ser podada. Não, ela vai ter problemas próprios do desvio. Vai ter das próprias consequências do pecado. Mas em todo caso, imaginemos que esta pessoa entra num problema, um ciclo de tribulação, em coisas complicadas, por estar bem com Deus. Não é? Porque ela está bem com Deus e entra nessas coisas. Não tem como evitá-las. A maioria dos crentes de hoje, o que eles tentam fazer erradamente é que Deus mude as suas circunstâncias. É que eles pedem e clamam que Deus elimine a tribulação, extermina a tribulação. Quando muitas vezes Deus está usando essa tribulação por causa do coração, para que o coração se transforme, para que alguma coisa, ou talvez só a mentalidade da pessoa seja transformada, sendo que o coração já está transformado. Não importa qual é a razão, mas a questão é que muitas vezes as pessoas não se dedicam a descobrir, a achar um motivo, a ver qual a razão e o que é que Deus quer alcançar através destas coisas. Porque imaginamos que Deus quer alcançar a minha paciência, quer dizer, Ele quer transformar-me numa pessoa paciente. Então eu tenho que saber que eu sou impaciente. Logo, se eu descobrir que isto e aquilo está acontecendo por causa da minha impaciência, então eu não vou pedir a Deus para me tirar da tribulação. Eu vou cooperar com Deus, vou dedicar toda a minha atenção, todo o meu esforço naquilo que Deus quer alcançar, que é a minha paciência. É o fruto. É alcançar esse fruto.
essa parte do fruto do Espírito, ser paciente. Então, se eu por acaso conseguir descobrir, desvendar qual o motivo, o que é que Deus quer alcançar através daquilo, eu vou me empenhar nesse sentido também. Não vou estar aqui a clamar a Deus para me tirar da tribulação. A tribulação dói? Sim, claro que dói. Mas tudo passa. E o coração que nós temos, ou que nós obtemos, vai ser a única coisa que vai conosco depois da morte. Nós não vamos levar nem nada, nem o próprio corpo. Nós só vamos levar aquilo que somos. Aquilo que somos é a única coisa que vai conosco. Então, nós precisamos ter a noção de que a única maneira de encurtar, ou talvez de remir o tempo nas tribulações e nas coisas, é nosso coração ser transformado. É alcançando o propósito, dedicando a nossa atenção e o nosso esforço ao propósito de Deus e a razão pela qual Ele nos fez passar por aquilo, ou nos faz passar por certas situações. Mas não esqueçam que isto não tem nada a ver com o facto de muitas pessoas estarem desviadas de Deus e andarem a passar mal. Não é a mesma coisa. Está falando agora de pessoas que estão bem com Deus, têm a consciência tranquila, têm a plenitude de Deus, veem Deus na sua vida, sentem a sua proximidade de forma normal, não é? E passam por essas tribulações. Deus quer alcançar alguma coisa através disso, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. Mas eu não acredito que contribuem tão bem assim para aqueles que andam afastados de Deus. Pronto. A questão aqui, que entra também, é que muitas vezes o facto das pessoas dizerem a mesma coisa, ou talvez falarem a mesma linguagem, quer dizer, a mesma linguagem, dizerem coisas parecidas ou iguais, não significa que elas sejam iguais de coração. Porque as pessoas podem falar daquilo que aprenderam, da forma que aprenderam. Agora, eu posso dizer as mesmas palavras com intenções diferentes. Então, aquilo que vai unir as pessoas não são palavras iguais, não é profissão igual, não é com uma confissão igual. O que vai unir as pessoas é um coração igual. Podem até dizer esquerda, o outro diz direita, mas se o coração for igual, eles vão chegar a entendimento. E logo estarão os dois no mesmo caminho. Agora, a pessoa que diz esquerda e o outro diz esquerda, mas os corações são opostos, eles nunca se vão entender nesse caminho que seguem juntos. Porque os corações não são compatíveis. É isso que o profeta diz, Deus disse através do profeta, diz assim, a Amós, assim, andarão dois juntos se não forem iguais. Não tem como. Se não estiverem de acordo. Não podem andar juntos se não forem iguais, se não forem compatíveis. Então, o que faz as pessoas andarem juntas, serem uma unidade, não é o que dizem, não é o que pensam, é aquilo que elas são. Aquilo que as pessoas pensam, muitas vezes não tem nada a ver com o coração delas, tem com ideias, mas o coração é que vai unir as pessoas, ou desunir. Então, nós precisamos chegar a um ponto onde
a revelação da palavra de Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia, precisa ser somente, ou precisa tornar-se uma explicação, uma revelação daquilo que está se passando dentro de nós e que nós não entendemos, ou ainda não entendemos. Eu vejo muitas pessoas que andam próximas de Deus, que experimentam coisas, vivem coisas, mas eles não conseguem colocar em palavras aquilo que se passa dentro deles. Tão grande é a vida deles, tanto mexe Deus dentro deles. E logo quando estão lendo a palavra, eles dizem, mas é isto que está acontecendo comigo. A palavra explicou-me. Então nós precisamos estar a conviver dessa maneira, de ter um relacionamento com Deus de tal maneira, de tão grande, ou tão próximo, tão íntimo, que nós possamos ser transformados na medida que Deus nos vai revelando. Porque as coisas precisam acontecer dentro primeiro para poderem acontecer de fora. Mas também, acontecendo dentro, nós precisamos trabalhar o nosso coração. Nós temos uma responsabilidade de criar um novo coração e um novo espírito. E que Deus nos ajude muito nessa tarefa, porque isso é a função do Evangelho. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, por aquilo que nos mostras e revelas. Te agradecemos, Pai. Então, continua conosco, te pedimos. Amém. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa sobre aquelas pessoas que não acreditam que Deus possa ajudá-los a transformarem-se completamente. Porque sendo iluminados, não somente sendo iluminados, mas também sendo-lhes dado os meios e o poder da graça para que isso possa acontecer. Então, existem aquelas pessoas que têm aquele padrão natural de pensamento, a maneira de pensar, que às vezes parece infantil demais, parece burrice demais, porque não confiam verdadeiramente em Deus. Então Deus está a mexer na vida deles, eles precisam saber que é possível, não é apenas possível, mas é um dever, é um mandamento nós sermos transformados. Então, eu sei de uma género de piada que as pessoas contam, que dizem que há pessoas que estão passando, vem uma casca de banana no chão e dizem assim, oh, eu vou cair de novo. Então, esta maneira de pensar é burrice. Porque a pessoa não tem que cair de novo estando com Deus. Aliás, nem tem que pisar na casca da banana sequer. Por que vai pisar naquele pedacinho de terreno onde está a casca da banana, sendo que tem muito por onde passar? Uma coisa é não ver a casca da banana, outra coisa é ver e ter medo. Então, quando Deus nos mostra, nos revela, nos transforma, nós não podemos mais ter medo daquilo que enxergamos. Isto era um ponto. O outro ponto, também a respeito disto, é que nós precisamos criar, não é criar, mas criar uma maneira de pensar, vamos fazer assim, nós precisamos exterminar a nossa maneira de pensar de antigamente. Se formos transformados, eu vou-vos contar a história de uma ovelha na Europa. Os pastores seguem à frente das ovelhas, as ovelhas vão atrás delas porque conhecem o pastor. Nós sabemos disto, até a Bíblia também fala nisso. Mas existem ovelhas, por exemplo, imagine que uma ovelha sem querer caiu num poço, num buraco. Alguma coisa lhe aconteceu. A tendência dessa ovelha é voltar sempre ao local do perigo, porque ela não esquece aquilo.
Então cria um certo problema para o pastor. Porque se ela caiu num poço ou num buraco, ela volta lá, porque se lembra daquilo. E aquilo mexe muito com ela. Então, o que os pastores fazem normalmente é quebram uma pata dessa ovelha para ela ter uma dificuldade em andar e sentir uma dor que vai fazê-la esquecer do lugar onde ela caiu. E então, muitas vezes o que Deus precisa fazer conosco é quebrar a nossa pata. Porque nós temos essa maneira inútil de pensar que nós não nos conseguimos livrar daquilo que nos atormenta, se o pecado nos atormenta. A pessoa é capaz de lutar para estar bem financeiramente, para estar bem nisto, para estar bem naquilo, para ter um bom carro, mas não é capaz de lutar para ter um bom coração, um coração transformado. E esse é o dilema do povo de hoje, dos crentes de hoje. Isso não pode ser assim. Deus nos abençoe.